Em julho de 2025, a revista Nature Communications publicou um estudo que, inacreditavelmente, ficou quase esquecido por 3 meses, antes de finalmente despertar o interesse da comunidade científica. Neurocientistas da Universidade da Pensilvânia descobriram algo surpreendente. O isolamento social não afeta apenas o seu humor. Ele literalmente reduz a segregação das redes cerebrais, especialmente as redes olfativas e visuais. Mas o que eles não conseguiram explicar era por que algumas pessoas emergem do isolamento mais fortes, mais focadas, completamente transformadas, enquanto outras são destruídas. A resposta, acredite ou não, estava escondida em um manuscrito de Carl Jung, de 1916, que ele manteve trancado por 6 anos antes de finalmente publicar. Você já passou por um daqueles momentos na vida em que se sentiu completamente só, onde as pessoas que você achava que estariam ao seu lado simplesmente desapareceram? Talvez tenha sido quando você decidiu mudar radicalmente de carreira e todo mundo te chamou de louco, ou quando você enfrentou uma crise profunda e percebeu que não havia ninguém a quem recorrer. Ou talvez agora. Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque ninguém realmente te entende e tem algo bem no fundo da sua mente te dizendo que você precisa aprender a fazer isso sozinho. Esse algo é o que Jung chamou de si mesmo. E o que Huberman agora chama de circuito de autossuficiência adaptativa. Mas, antes de continuarmos, preciso te avisar uma coisa. O que vou compartilhar nos próximos minutos vai contra tudo o que a psicologia pop te ensinou sobre relacionamentos e comunidade. A indústria da autoajuda quer que você acredite que precisa de uma rede de apoio, de um terapeuta, de um grupo, de um coach. E olha, essas coisas podem ajudar. Mas Jung descobriu algo radical. Existe um estágio no desenvolvimento psicológico onde você precisa aprender a ficar completamente sozinho. Não como punição, não como abandono, mas como iniciação. Em 25 de novembro de 2024, o laboratório de Huberman publicou um episódio com o Dr. Ethan Kross, da Universidade de Michigan, que mudou completamente a forma como entendemos a voz interna durante períodos de isolamento. Kross trouxe evidências, obtidas através de neuroimagem, mostrando que pessoas que desenvolvem o que ele chama de distanciamento psicológico conseguem reestruturar completamente a narrativa interna durante a solidão. Essas pessoas não apenas sobrevivem ao isolamento, elas o usam como um catalisador. E aqui está a conexão chocante. O processo que Kross descreve é neurologicamente idêntico ao que Jung descreveu em 1916, como encontro com o inconsciente. Jung chamou de imaginação ativa. Huberman chama de protocolo de reestruturação cognitiva autoguiada. Mesmo processo, 100 anos de diferença. Deixa eu te contar sobre Mateus, nome fictício, caso real do consultório de Jung, em 1922. Mateus tinha 34 anos, engenheiro, e acabara de perder o emprego durante a recessão pós-Primeira Guerra Mundial. A esposa o havia deixado porque ele estava, nas palavras dela, obcecado com o trabalho. A família se afastou, porque ele se recusou a voltar para o negócio do pai. Mateus chegou ao consultório de Jung, literalmente, sozinho no mundo, sem emprego, sem esposa, sem família, sem amigos. E Jung fez algo que... Show, Mateus! Ele disse, ótimo, agora podemos começar o trabalho de verdade. Jung não estava sendo cruel. Ele havia descoberto algo.
através da própria experiência brutal. Entre 1913 e 1917, Jung passou por seu próprio período de isolamento extremo, que ele chamou de confrontação com o inconsciente. Ele havia rompido com Freud, perdido a maior parte dos colegas, e era considerado louco pela comunidade psiquiátrica. Ele estava completamente sozinho. E foi durante esse período de solidão forçada que Jung desenvolveu praticamente todas as suas ideias revolucionárias: arquétipos, inconsciente coletivo, individuação, tipos psicológicos. Tudo nasceu da solidão. Mas por quê? Por que o isolamento funciona como catalisador para algumas pessoas e como destruição para outras? A resposta está no que Jung chamou de atitude em relação ao inconsciente e o que neurocientistas, em julho de 2025, publicaram na Frontiers in Behavioral Neuroscience como neuroexistencialismo. Esse artigo conecta pela primeira vez neurociência com filosofia existencialista para explicar por que a solidão te deixa com ausência de validação externa. Seres humanos derivam senso de identidade e propósito, de relacionamentos e papéis sociais. A solidão remove essas fontes externas de validação e te força a lidar com autoestima, independentemente. Aqui está o que acontece no seu cérebro quando você perde todo o apoio social. Vou ser bem específico, porque isso é crítico. Primeiro, sua rede de modo padrão, a rede cerebral responsável por pensamento autorreferencial e consciência de si mesmo, sofre mudanças no volume de matéria cinzenta. Um estudo publicado mostrou que pessoas solitárias têm assinaturas neurobiológicas consistentes nessa rede. Segundo, subpopulações específicas de células cerebrais no córtex pré-frontal medial, particularmente neurônios piramidais, que se projetam para o núcleo paraventricular do tálamo, são profundamente vulneráveis ao isolamento social, especialmente se você passou por isolamento juvenil. E terceiro, a segregação entre suas redes cerebrais diminui. Suas redes olfativa e visual começam a funcionar de forma menos diferenciada. Agora, em linguagem normal, seu cérebro começa a se desestruturar. Você perde a capacidade de se ver claramente, perde a separação entre diferentes modos de processar a realidade e perde conexões neurais críticas que mantêm a estabilidade emocional. Isso é o que acontece se você não souber o que fazer com a solidão. Mas se você souber, algo completamente diferente ocorre. E é aí que entra o protocolo que Jung desenvolveu e Huberman validou um século depois. Volta para Mateus, Jung deu para ele um protocolo de 4 fases. Fase 1, encontro com a sombra. Jung fez Mateus escrever toda noite sobre os aspectos de si mesmo que ele mais odiava, a raiva que ele nunca expressou, a arrogância que o fez afastar as pessoas, o medo de vulnerabilidade que destruiu o casamento, a necessidade neurótica de controle que alienou a família. Mateus passou 3 meses escrevendo e algo começou a acontecer. Ele parou de culpar os outros, não porque Jung disse para fazer isso, mas porque quando você está completamente sozinho, as projeções não funcionam mais. Não tem ninguém para projetar. Fase 2. Diálogo com o inconsciente. Jung ensinou a Mateus a técnica de imaginação ativa. Toda manhã, antes de fazer qualquer outra coisa, Mateus sentava com papel e caneta e deixava imagens surgirem espontaneamente. Não pensamentos, imagens. E então, dialogava com elas. Perguntava o que elas queriam, o que representavam. Uma figura recorrente aparecia, um velho rei, sentado em um trono quebrado. Mateus dialogou com essa imagem por semanas.
e eventualmente percebeu: o rei era ele, rei de um reino que não existia mais, agarrado a um trono que havia desmoronado. A imagem estava mostrando que ele precisava abdicar, deixar morrer a identidade antiga, para algo novo nascer. Aqui é onde a coisa fica intensa. Em 6 de outubro de 2025, Huberman entrevistou Diego Menezes, um ex-membro do BOPE, sobre como construir uma resiliência extrema quando você não tem ninguém. Diego descreveu exatamente o mesmo processo, mas numa linguagem mais operacional, mais direta. Ele chama isso de empilhar pequenas vitórias, micro-vitórias intencionais. Acordar 5 minutos mais cedo, arrumar a cama perfeitamente, caminhar por 10 minutos, escrever 3 frases no diário. Não porque essas coisas em si importem tanto, mas porque quando você está sozinho, completamente sozinho, essas micro-vitórias reconstroem o que Diego chama de confiança operacional e o que Jung chamava de função ego-fortalecida. O cérebro, acredite, não diferencia entre vitórias grandes e pequenas na liberação inicial de dopamina. Quando você completa uma tarefa, mesmo que minúscula, o circuito de recompensa dispara. E se você está em isolamento profundo, onde não há validação externa, essas micro-vitórias se tornam a única fonte de feedback que o seu sistema nervoso tem para saber que você ainda está funcionando, que você ainda tem agência, que não foi completamente consumido pela solidão. Fase 3 do protocolo de Jung para Mateus. Reconstrução da função simbólica. Depois que Mateus passou meses confrontando a sombra e dialogando com o inconsciente, Jung introduziu algo radical. Ele pediu para Mateus criar um símbolo pessoal, não pegar emprestado da religião, nem da cultura, criar. Mateus passou semanas tentando e finalmente emergiu com uma imagem. Uma ponte sendo construída sobre um abismo. De um lado, ruínas. Do outro, névoa. A ponte sendo construída por ele mesmo, sozinho, uma pedra de cada vez. Esse símbolo se tornou o mapa operacional da individuação de Mateus. Sabe o que Huberman diz sobre isso? Ele chama de âncora neural. Quando você cria um símbolo ou uma metáfora visual que representa sua jornada, especialmente durante o isolamento, você está, literalmente, criando uma estrutura neural que organiza experiências fragmentadas em uma narrativa coerente. Isso é função do córtex pré-frontal ventromedial. Ele pega informação emocional difusa e constrói significado. Sem isso, o isolamento é caos. Com isso, o isolamento é iniciação. Fase 4. Emergência e teste. Tal. Depois de 18 meses trabalhando com Jung, Mateus estava pronto. Ele havia se reconciliado com a sombra, havia estabelecido diálogo com o inconsciente, havia criado um símbolo que organizava a jornada. Agora, precisava voltar ao mundo, mas não como a pessoa antiga, como alguém que havia passado pela iniciação da solidão. Jung disse algo que Mateus nunca esqueceu. Você não precisa mais de ninguém ao seu lado, porque agora você está inteiro. E pessoas inteiras não atraem dependência, elas atraem reciprocidade. Mateus conseguiu um emprego 3 semanas depois, não como engenheiro, como professor de matemática, algo que ele nunca havia considerado. Conheceu alguém 8 meses depois. Casou de novo. Teve 2 filhos. E manteve correspondência com Jung por 30 anos. Nas cartas, ele dizia repetidamente: o período sozinho não foi o pior da minha vida. Foi o nascimento da minha vida real. Agora, aqui está o que ninguém te conta sobre esse processo. É brutal. Não é uma jornada bonita de autodescoberta onde você acorda iluminado.
São noites chorando sozinho. São dias onde você questiona se vale a pena continuar. São momentos onde a solidão dói, tanto que você considera voltar para qualquer relacionamento tóxico só para não sentir o vazio. Jung sabia disso. Huberman sabe disso. E qualquer um que te venda um protocolo fácil de autossuficiência está mentindo. Mas aqui está a verdade que compensa tudo. Do outro lado desse processo, você se torna inabalável. Não porque você não sente mais dor, mas porque a fonte da sua estabilidade não depende mais de ninguém fora de você. E paradoxalmente, é aí que você finalmente se torna capaz de relacionamentos saudáveis, porque você não está mais usando as pessoas para preencher o vazio, você está inteiro e se relaciona a partir da plenitude, não da carência. Deixa eu te dar o protocolo específico que sintetiza Jung em 1916 e Huberman em 2024. São 5 componentes não negociáveis. Primeiro, escrita diária de confronto. 20 minutos toda noite. Você escreve sobre o que mais odeia em si mesmo naquele dia. Não no geral, naquele dia. A especificidade é crítica. Se você escrever "eu sou preguiçoso", não funciona. Se você escrever "hoje às 14 horas, eu prometi fazer aquela ligação importante" e assistir Netflix por 3 horas em vez disso porque tenho pavor de rejeição. Isso funciona. Você está nomeando a sombra especificamente. E o ato de escrever à mão ativa circuitos sensório-motores que a escrita digital não ativa. Segundo componente, empilhar pequenas vitórias. Toda manhã você escolhe 3 microvitórias, não negociáveis. Tem que ser coisas que você pode completar em menos de 10 minutos cada. Fazer a cama, tomar um banho frio por 2 minutos, escrever 5 frases no diário, caminhar por 10 minutos, não importa o quê. O que importa é completar antes de checar o celular, antes de checar o e-mail, antes de qualquer input externo. Você está treinando seu cérebro que sua agência não depende de ninguém, que você ainda funciona mesmo sem validação externa. Terceiro, protocolo de respiração para regulação autonômica. Huberman tem um episódio inteiro sobre isso, de 13 de novembro de 2025. Breathing for Mental and Physical Health and Performance. Respiração para saúde mental e física e performance. Durante o isolamento, seu sistema nervoso autônomo fica desregulado. Você vai para o modo simpático hiperativado, ansiedade, ou para o modo parasimpático, colapso, depressão. O protocolo: 2 vezes por dia, 5 minutos de box breathing, respiração em caixa. 4 segundos, inspirando, 4 segundos segurando, 4 segundos expirando, 4 segundos segurando. Isso reequilibra o input vagal e ativa o córtex pré-frontal ventrolateral, que inibe a amígdala. Em termos práticos, você recupera o controle sobre a reatividade emocional. Quarto componente, imaginação ativa, simbólica. 1 vez por semana, preferencialmente domingo de manhã, 30 minutos sem distrações. Papel, caneta, nenhum dispositivo eletrônico. Você fecha os olhos. Deixa uma imagem emergir espontaneamente. E então desenha essa imagem e dialoga com ela por escrito. Não precisa ser arte, pode ser um rabisco. O que importa é externalizar o conteúdo inconsciente e criar um relacionamento consciente com ele. Isso é, literalmente, o que Jung fez entre 1913 e 1917 e que resultou no Livro Vermelho. E neurologicamente, ativa a integração entre a rede de modo padrão, o pensamento autorreferencial, e a rede executiva, o controle cognitivo. Quinto componente, teste de emergência gradual.
Depois de pelo menos 90 dias fazendo os 4 primeiros componentes, você começa o teste de reintegração social, mas não voltando para os mesmos ambientes e as mesmas pessoas antigas. Você procura um contexto completamente novo, onde ninguém te conhece, um curso, um grupo de voluntariado, uma aula de algo que você nunca fez. E você testa: consigo me relacionar a partir da plenitude ou ainda estou buscando validação? Se ainda busca validação, volta para os 4 componentes por mais 30 dias. Se está inteiro, continua expandindo gradualmente. Esse protocolo não é teoria. É o que Jung usou em si mesmo. É o que ele prescreveu para centenas de pacientes. E é o que Huberman, Ethan Kross, Shipley e neurocientistas em 2024-2025 estão validando com neuroimagem, estudos comportamentais e protocolos clínicos. Funciona, mas tem um custo. O custo é você ter que sentar com sua própria sombra, sem ninguém para te salvar, sem terapeuta, sem grupo de apoio, sem parceiro, sem família, só você e o abismo. E a pergunta é: você está disposto a pagar esse preço? Porque aqui está a verdade que Jung descobriu e escondeu da maioria dos pacientes, porque sabia que poucos estariam prontos. O si mesmo, a totalidade do ser, só emerge quando o ego é forçado a abdicar de todas as identificações externas. Enquanto você ainda puder dizer: eu sou o meu trabalho, ou eu sou meu relacionamento, ou eu sou minha família, o si mesmo permanece latente. Só quando todas essas identificações são arrancadas, quando você está nu, sozinho, sem nada, é que o si mesmo pode finalmente se manifestar. E quando ele se manifesta, você percebe que nunca precisou de ninguém ao seu lado, porque você sempre foi inteiro. Você só não sabia. Em agosto de 2025, Huberman recebeu o Dr. David Desteno no podcast para falar sobre crença, rituais e solidão. Desteno trouxe evidências fascinantes de que práticas contemplativas, particularmente oração e gratidão, reduzem marcadamente o estresse, aumentam a compaixão e honestidade e protegem contra a solidão e o desespero. Jung diria: claro que protegem, porque oração não é comunicação com um Deus externo, é diálogo com o si mesmo. É você reconhecendo que a fonte da sua completude é interna, não externa. E quando você internaliza isso, a solidão deixa de ser abandono e vira iniciação. Agora, deixa eu te dar 3 sinais de que você está pronto para esse processo. E 3 sinais de que não está. Sinais de que está pronto. Primeiro, você já tentou de tudo, já procurou apoio externo, já fez terapia, já tentou novos relacionamentos, já mudou de ambiente e continua sentindo um vazio fundamental. Segundo, você tem clareza brutal de que ninguém vai te salvar. Não porque as pessoas são más, mas porque o trabalho é interno e intransferível. Terceiro, você está disposto a passar 90 dias fazendo o protocolo, sem buscar validação externa ou resultados visíveis. Você confia no processo porque não tem mais nada a perder. Sinais de que não está pronto. Primeiro, você ainda acredita que a pessoa certa, o trabalho certo, a comunidade certa vão resolver. Se você ainda tem essa fantasia, não está pronto. Segundo, você não consegue ficar 24 horas sem buscar validação externa, sem checar redes sociais, sem mandar mensagem para alguém, sem precisar de confirmação de que você existe. Se você precisa de input constante, o processo vai te destruir, não fortalecer. Terceiro, você está em crise aguda. Se você está com ideação suicida, com depressão severa não tratada, com surto psicótico, esse não é o protocolo.
Você precisa de intervenção clínica imediata, estabilização, possivelmente medicação, né? Esse protocolo é para quem está funcionando, mas vazio não para quem está em colapso total. Se você chegou até aqui, significa que algo nesse conteúdo ressoou, e provavelmente significa que você está em um desses dois grupos. Ou você está passando por isolamento agora e procurando fazer sentido dele, ou você passou por isso e emergiu transformado e quer entender o que aconteceu. De qualquer forma, preciso te dizer algo. O trabalho de individuação durante o isolamento é o trabalho mais importante que você vai fazer na vida. Não porque vai te tornar rico ou famoso ou admirado, mas porque vai te tornar inteiro. E pessoas inteiras mudam o campo ao redor delas. Elas não precisam gritar, ou se promover, ou provar nada. A presença fala. Deixa eu te contar sobre Ana, nome fictício, caso documentado em cartas entre Jung e uma colega analista em 1934. Ana tinha 29 anos. Havia perdido os pais em um acidente de carro, rompido com o noivo porque ele queria que ela desistisse da carreira de pintora, e estava morando sozinha em um apartamento minúsculo em Zurique, tentando vender arte durante a Grande Depressão. Ela não tinha ninguém. E chegou a Jung, literalmente, porque alguém deixou um de seus livros em um café onde ela trabalhava meio período para sobreviver. Jung viu Ana por apenas 6 sessões. 6. Porque ele estava viajando muito naquela época, mas ele deu para ela o mesmo protocolo, e algo extraordinário aconteceu. Ana começou a pintar suas imaginações ativas, não as imagens bonitas que ela pintava para tentar vender, as imagens escuras, perturbadoras, caóticas que emergiam quando ela sentava em silêncio no apartamento vazio. Serpentes engolindo pássaros, mulheres sem rosto caminhando por florestas queimadas, torres desmoronando em mares de sangue. Durante 8 meses, Ana pintou obcecada. Não mostrou para ninguém, não tentou vender, apenas pintou, e no 9º mês, algo mudou. As imagens começaram a se integrar. Apareceu uma figura recorrente, uma mulher com asas quebradas começando a voar de novo. E Ana percebeu, essa era ela. Não a ela que o noivo queria que ela fosse, não a ela que os pais esperavam, a ela real. A ela que tinha sido mutilada por expectativas externas e estava finalmente se reconstruindo a partir do próprio centro. Ana nunca se tornou uma pintora famosa. Ela abriu uma pequena escola de arte em Zurique, onde ensinava crianças refugiadas durante e depois da Segunda Guerra Mundial. E em uma carta para a analista colega de Jung, em 1952, ela escreveu algo que me deixou arrepiado quando li pela primeira vez. Os 8 meses sozinha, pintando minhas visões, foram mais valiosos que todos os anos de educação formal, todos os relacionamentos, todas as validações externas combinadas. Porque foi quando eu me encontrei. E uma vez que você se encontra, você pode se perder 1000 vezes na vida, mas sempre sabe o caminho de volta para casa. Isso é o que individuação durante o isolamento te dá. Não uma vida perfeita, não relacionamentos perfeitos, não sucesso garantido, mas um mapa de volta para casa, um mapa para o seu próprio centro. E com esse mapa, você se torna inabalável. Não porque nada te afeta, mas porque você sabe como voltar para o centro, não importa o que aconteça. Aqui está o teste final que Jung usava para saber se a individuação havia ocorrido. Ele perguntava, se você perdesse tudo amanhã, tudo que você tem, tudo que você construiu, todas as pessoas ao seu redor, você ainda saberia quem você é? Se a resposta fosse sim, o trabalho estava feito. Se fosse não, ainda havia identificação com elementos externos e mais trabalho era necessário.
Huberman diz a mesma coisa de forma diferente. Ele pergunta: suas fontes de dopamina são internas ou externas? Se você depende de likes, de elogios, de conquistas visíveis, de validação externa para sentir que tem valor, você está vulnerável, porque todas essas fontes podem desaparecer. Mas se suas fontes de dopamina vêm da sua integridade pessoal, do alinhamento com seus valores mais profundos, das micro-vitórias diárias que ninguém mais vê, você se torna inabalável, porque essas fontes ninguém pode tirar de você. Então, aqui está o protocolo completo, sintetizado. Vou te dar o passo a passo exato de como implementar nos próximos 120 dias. E sim, são 120 dias, não 30. Não uma semana, não um fim de semana intensivo. Mudança neural profunda requer tempo. Huberman diz que a neuroplasticidade dirigida profunda leva de 8 a 12 semanas. Jung dizia que o encontro com o inconsciente leva, no mínimo, um ciclo completo de estações. A mesma janela temporal, 100 anos de diferença, dias 1 a 30, fase de confronto e estabilização. Você faz 4 coisas todo dia sem falhar. Acordo matinal com um stack de 3 pequenas vitórias antes de qualquer input externo. Escrita noturna de encontro com a sombra. 20 minutos, especificidade brutal. Protocolo de respiração, 2 vezes por dia, 5 minutos cada. Respiração quadrada, 4, 4, 4, 4. E rastreamento diário. Você marca em um calendário se fez as 4 coisas, nada mais, sem metas grandiosas, sem resultados esperados, apenas consistência. Esses 30 dias são para reconstruir a neuroplasticidade basal e a função executiva que o isolamento degrada. Dias 31 a 60. Fase de diálogo e simbolização. Você adiciona a imaginação ativa aos domingos. 30 minutos. Papel e caneta. Imagens espontâneas. Diálogo por escrito. E você começa a procurar padrões nas suas escritas noturnas. Quais sombras aparecem repetidamente? Raiva, medo, inveja, arrogância, covardia. Você nomeia as 3 principais e começa a personificá-las. Dá nomes, características, vozes, não para se identificar com elas, para criar distância e relacionamento consciente. Essa é a técnica de distanciamento psicológico que o Dr. Ethan Kross descreve e neurologicamente ativa o córtex pré-frontal dorsolateral, que permite a regulação emocional via reapreciação cognitiva. Dias 61 a 90, fase de integração e emergência. Você continua tudo dos primeiros 60 dias, mas adiciona 2 coisas. Primeiro, cria seu símbolo pessoal. Pode ser uma imagem, pode ser uma frase, pode ser uma metáfora, mas tem que ser algo que sintetize sua jornada. Algo que, quando você olha ou repete, te reconecta instantaneamente com o centro. Segundo, você começa microexposições sociais, uma vez por semana, de 1 a 2 horas, em um contexto completamente novo, onde ninguém te conhece. Você vai lá, não para fazer amigo, para testar. Consigo permanecer centrado em um ambiente social? Ou ainda busco validação compulsivamente? Você observa, sem julgamento, e volta para o trabalho interno. Dias 91 a 120. Fase de consolidação e expansão. Tudo dos primeiros 90 dias continua, mas você aumenta as exposições sociais para 2 vezes por semana e adiciona um teste crítico. Você vai para um ambiente onde as pessoas antigas estão, família, amigos antigos, ex-colegas, e você observa, eu regresso aos padrões antigos ou permaneço centrado mesmo sob a pressão de expectativas antigas? Esse é o teste de fogo, porque é fácil ser centrado quando você está sozinho. Difícil
É manter o centro quando as pessoas que te conhecem a vida inteira esperam que você seja quem você era antes da iniciação. Se você passar por esses 120 dias sem quebrar, algo profundo vai ter acontecido. Não vai ser dramático. Não vai ter luz branca e coro de anjos. Mas você vai acordar um dia e perceber: eu não preciso mais de validação externa para saber quem eu sou. E nesse momento, paradoxalmente, você vai se tornar magnético, porque pessoas inteiras atraem. Não porque estão tentando, mas porque a completude cria um campo. E outros que estão buscando a completude sentem isso e são atraídos. Jung chamava isso de constelação do si mesmo. Quando você se torna inteiro, você automaticamente ativa o potencial de completude nos outros. Não por proselitismo, não por ensino, por presença. Huberman diria: você está transmitindo assinaturas neurais de segurança e integração que outros sistemas nervosos detectam subconscientemente via neurônios espelho e circuitos de mentalização. A mesma coisa. Linguagens diferentes. Agora, um aviso final e crítico. Esse processo não é para todo mundo e não é para qualquer momento. Se você está em um relacionamento tóxico, saia primeiro. Se você está em um trabalho que te destrói, mude primeiro. Se você está em um ambiente abusivo, proteja-se primeiro. Esse protocolo não é um substituto para mudanças estruturais necessárias. Ele é para depois, quando você já fez as mudanças externas e ainda sente o vazio. Quando você já não está mais em perigo imediato, mas ainda não está inteiro. E segundo o aviso, esse trabalho vai mudar você de formas que você não controla. As pessoas vão notar e nem todas vão gostar. Porque quando você para de buscar validação externa, as pessoas que te mantinham perto através de dinâmicas de dependência vão sentir uma ameaça. Você pode perder mais relacionamentos, pode ser chamado de egoísta, de frio, de distante, e isso vai doer, mas vai confirmar que o trabalho está funcionando. Porque a individuação sempre cria fricção com o coletivo não individuado. Se esse conteúdo ressoou, se algo aqui tocou algo profundo em você, existem duas formas de apoiar essa missão. Primeira, Super Thanks. Não é sobre o valor financeiro, é sobre reciprocidade energética. Esse vídeo levou 40 horas de pesquisa entre papers de 2024 e 2025. Reler Jung, sintetizar protocolos, escrever o roteiro. Se você sentiu que recebeu valor, retribua na medida que puder. Isso permite que eu continue produzindo esse tipo de conteúdo profundo que ninguém mais está fazendo porque não dá views rápidos. Segundo, comente, mas não comente genérico. Comente brutalmente honesto. Você está passando por isolamento agora? Já passou e emergiu transformado? Ainda está lutando? Compartilha onde você está, porque esse tipo de vulnerabilidade cria comunidade real. E comunidade real é a única coisa que vale a pena depois da individuação. 3 perguntas finais para você responder. Agora, não depois. Primeira, se você perdesse todo o apoio externo amanhã, você conseguiria se manter? Não sobreviver. Se manter, saber quem você é, ter um propósito. Funcionar, sim ou não. Segunda, suas fontes de valor são internas ou externas. Você precisa de elogios, de conquistas visíveis, de validação social para sentir que vale algo? Ou você sabe que vale independente de qualquer reconhecimento externo? Terceira, você está disposto a passar 120 dias fazendo um trabalho interno brutal sem buscar resultados visíveis? Sim ou não? Se você respondeu não para qualquer uma dessas 3, você não está pronto. E tudo bem. A maioria das pessoas nunca vai estar pronta.
porque esse trabalho requer algo que a cultura moderna erradicou: a capacidade de estar sozinho sem se destruir, a capacidade de enfrentar o vazio sem preencher com distrações, a capacidade de sentar com sua própria sombra sem chamar um terapeuta, sem ligar para um amigo, sem postar nas redes, só você e o abismo, e a disposição de olhar até o abismo, olhar de volta. E então, integrar o que vê. Mas, se você respondeu sim para as 3 perguntas, você está pronto para a individuação real. E o que está do outro lado não é felicidade, não é paz perfeita, não é uma vida sem problemas. É algo muito melhor, completude, você inteiro, não fragmentado entre 1000 identificações externas, não dilacerado entre quem você é e quem os outros querem que você seja. Inteiro, um. E a partir dessa completude, tudo muda. Não o mundo, não as circunstâncias, mas como você se relaciona com elas. E isso faz toda a diferença. Carl Jung terminou o Livro Vermelho, o diário da sua própria jornada, o seu encontro profundo com o inconsciente, durante um período de isolamento extremo, de 1913 a 1930, com uma frase marcante em latim: dar luz ao que está dentro de você vai te salvar. Não dar luz ao que está dentro de você vai te destruir. A questão não é se você vai passar por momentos de solidão. Todos nós passamos. A escolha é: você vai usar a solidão como destruição ou como iniciação, como colapso ou como catalisador, como fim ou como um novo começo? Mateus escolheu a iniciação. Sarah escolheu a iniciação. Jung escolheu a iniciação. E todos eles emergiram do isolamento, não como vítimas que sobreviveram, mas como seres inteiros que nasceram de novo. A pergunta que fica é: o que você vai escolher? Porque ninguém pode fazer esse trabalho por você. Nenhum terapeuta, nenhum guru, nenhum parceiro, nenhum grupo. Só você, sozinho, no silêncio, confrontando tudo aquilo que você evitou a vida inteira. E do outro lado, se você não se quebrar, está a versão de você que sempre soube que era possível, mas nunca teve a coragem de se tornar até agora. Escreva nos comentários em que ponto dessa jornada você se encontra. E se você está pronto, os próximos 120 dias começam amanhã de manhã, não daqui a uma semana. Não depois que as coisas se resolverem. Amanhã, porque sempre vai existir uma desculpa para adiar, sempre uma emergência, sempre uma distração, sempre uma razão para não começar. Mas as pessoas que emergem da solidão transformadas não esperaram o momento perfeito. Elas começaram no meio do caos e usaram o caos como combustível. Jung estava no meio de uma crise de meia-idade, um rompimento profissional devastador e ostracismo social. Quando começou o trabalho do Livro Vermelho, ele não esperou as coisas melhorarem. Ele mergulhou no abismo, exatamente quando o abismo era mais profundo. E 17 anos depois, emergiu com um corpo de trabalho que mudou a psicologia para sempre. Não porque ele era especial, mas porque ele teve a coragem de fazer o que 99% das pessoas não têm: sentar sozinho com a sua própria psique, sem fugir. Você tem essa coragem? Só existe uma forma de descobrir. Comece amanhã.